Milionário viúvo surpreende ao contar à mendiga negra que seu coração já foi ferido. Luzes brilhantes refletiam-se em candelabros de cristal, onde a música suave de um piano trazia um toque de sofisticação ao ambiente. Entre os convidados, Eduardo Monteiro, um magnata do setor imobiliário. Buscavam um refúgio em meio à multidão. A ironia pairava no ar. Um milionário viúvo cercado de glamour, mas preso em um luto que o sufocava. Quando ele avistou Lívia Santana, uma jovem garçonete, com um olhar terno e enigmático, algo despertou dentro dele. O vestido simples dela contrastava com as roupas luxuosas que rodeavam. Mas havia algo mais, uma presença que atraía. Ela se movia delicadamente entre as mesas, levando pratos esquisitamente elaborados. Seu sorriso tímido iluminando o espaço. Eduardo nunca imaginou que uma conversa casual mudaria. A garrafa de vinho que estava prestes a servir escorregou de suas mãos, quebrando-se em 1000 pedaços. As pessoas ao redor pararam para olhar, murmurando, surpresos com a atitude audaciosa do milionário. "Por que você perguntou isso?" Ela respondeu, a voz trêmula. Naquele instante, ele contou sobre sua amada esposa. E se foi tão repentinamente, deixando um vazio que parecia insuportável. Lívia, engrossando a voz, compartilhou as feridas de sua infância. Uma história de injustiça ligada à sua mãe, que havia sido injustamente acusada e presa, e a luta para limpar seu nome. As palavras pareciam fluir, como se o destino unisse suas histórias de dor e perda. Mas o que Eduardo não sabia era que seus pais estavam entrelaçados no mesmo enredo trágico. A revelação foi como um soco. A causa da queda de sua mulher estava conectada à luta de Lívia. O choque fez Lívia recuar, como se uma parede invisível tivesse se erguido entre eles. A conexão que haviam construído começou a se desfazer. Ele se sentia dividido entre oferecer conforto e o peso da culpa que carregava. A angústia de acreditar que sua história estava atrelada às tragédias de outras pessoas o consumia. Eles estavam queimando em chamas de um passado que não podiam mudar. E Eduardo se perguntava se conseguiria apagar essas marcas e lutar pelo que estava crescendo entre eles. Enquanto se afastava do hotel, Edu acordou pela manhã, perdendo-se em pensamentos. Conseguirá ele deixar seu passado para trás e lutar pelo amor que estava se formando, ou as feridas não cicatrizadas o separarão para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Os sentimentos por Lívia o consumiam. Mas agora havia uma sombra de dúvida. Ele olhava para o horizonte, buscando clareza, quando um grito agudo fez seu corpo congelar. A voz pertencia a uma mulher, e não era apenas qualquer mulher. Era a mãe de Lívia, Elsa. Ela estava em frente a um grupo, gesticulando freneticamente. Eduardo se aproximou, o instinto o puxando para a cena. "Vocês não fazem ideia do que estão fazendo!" Elsa exclamou, o desespero impregnado em cada palavra. Eduardo se forçou a ouvir. Murmúrios e risadas cruéis vieram de um pequeno grupo de pessoas que pareciam satisfazer-se com a dor dela. O que estava acontecendo? Ele se aproximou mais, seu peito apertado,
enquanto a realidade se desenrolava diante de seus olhos. Vocês não têm noção das consequências. Eu vou expor tudo, todos vocês. Ela estava desesperada. Eduardo viu o rosto dela se contorcer em uma mistura de raiva e tristeza. Mas aquilo não fazia sentido. Que segredos estavam sendo revelados? Sem querer, Eduardo disparou uma pergunta. Elsa, o que está acontecendo? Ao ouvir seu nome, a mulher parou, olhou para ele e por um momento hesitou. Era como se ela estivesse prestes a soltar uma bomba. Eduardo, eu não sei se devo, ela começou, mas o barulho ao redor estava crescendo. O grupo riu. Alguém mandou ela calar a boca. O ar estava pesado, espesso com tensão. Vão perceber quem você realmente é e o que tem por trás desse sorriso bonito. Eles não sabem de tudo, mas eu sei. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Uma sensação de frio escorreu por sua espinha. O que ela queria dizer? Ele mal teve tempo de raciocinar. Uma figura emergiu dos fundos. Um homem robusto e segurava uma pasta preta. Ele caminhou até Elsa e, com um sorriso malicioso, puxou um punhado de papéis de dentro da pasta. Olha só, a nossa querida Elsa está cheia de segredos, não é mesmo? Ele deu uma risada e aquilo soou como um tiro no escuro. Eduardo se sentiu sufocar. Não, não toque nisso! Elsa gritou, antes de um dos papéis voar de suas mãos e aterrissar aos pés de Eduardo. Ele se agachou para pegar o... Seu coração disparou. O nome dele aparecia em toda parte. O homem continuou. Esse relatório diz que sua empresa estava em situação crítica e que sua esposa provou ser a peça-chave para derrubá-la. Vítima ou cúmplice? Você decide, Eduardo. Eduardo engoliu em seco. A verdade era mais sombria do que imaginava. Ele se virou para Elsa, que agora estava pálida, os olhos arregalados. Elsa, você sabia disso? Eu só queria proteger minha filha, Eduardo. Não foi você! Não foi você! Ela implorou! O caos em torno dele se intensificou. As pessoas começaram a murmurar, olhando com curiosidade e desgosto. Os aplausos e risadas transformaram-se em desaprovação. Eduardo estava em choque. O que era verdade? O que era mentira? Ele sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Em meio ao barulho, ficou claro para Eduardo. Os segredos estavam à solta. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E isso poderia destruir tudo. Ele precisava agir. Mas como? E quando se tratava de amor, quem realmente era digno de confiança nesta história tortuosa? As perguntas tomavam conta da sua mente. Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, alguém gritou: "Parabéns, Eduardo! Você agora é o centro do espetáculo!" O riso ecoou. A multidão estava pronta para assistir ao desenrolar da tragédia. E Eduardo percebeu, com um arrepio, que o verdadeiro drama apenas começava. Enquanto a multidão observava, Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Os olhares estavam fixos nele. E ele percebeu que o verdadeiro espetáculo não era sobre a revelação da falência de sua empresa, mas sobre quem ele realmente era. O homem com a pasta continuou: "Esse relatório pode não apenas manchar sua reputação, Eduardo. Ele pode te prender na rede da culpa, bem como a sua esposa estava presa." Um frio percorria seu corpo. O sussurro na multidão se intensificou, como se cada pessoa estivesse pronta para colher os fragmentos da sua vida despedaçada.
Ele queria se defender, gritar que tudo não passava de uma mentira, mas as palavras foram tragadas pelo peso da confusão. Ele olhou para Elsa, que estava com as mãos trêmulas, o semblante pálido, como se sua vida tivesse sido engolida pela revelação. Eduardo engoliu em seco. Eu não sou o que você está dizendo. Ele sentiu o nó na garganta, a um passo de ceder ao desespero. Mas antes que ele pudesse dizer mais, um grito cortou o ar, mais agudo que todos os outros. Parem! Não é assim que a história termina! A multidão virou-se, e era Lívia, a jovem garçonete. Seu rosto estava rubro, os olhos brilhando com uma determinação que Eduardo nunca tinha visto. Ela fez caminho até eles, o coração dela batendo em um ritmo frenético. Vocês não conhecem Eduardo. Ele não é um vilão. Não é como você está falando. O homem robusto com a pasta riu, encontrando energia na reviravolta. E quem é você, garota? Uma simples garçonete saindo em defesa de um bilionário? Qual o seu interesse aqui? A ironia o atingiu como um tapa. Eu sou a única que vê o que realmente estão fazendo. Vocês querem jogá-lo aos lobos por causa de um passado que ele não controlou. O fervor na voz de Lívia ressoava pela sala como um eco. Os murmúrios começaram a se calar, mas ainda havia desconfiança no ar. Mas você não sabe quem eu sou. Elsa gritou, finalmente recuperando um pouco de vigor. Ninguém tem ideia do que estamos enfrentando. Essa situação não é sobre dinheiro, é sobre vidas. Eduardo sentiu seu mundo girar. A mulher que ele poderia amar e a mãe dela, agora emaranhadas em um drama muito mais amplo do que uma simples história de amor ou perda. O homem com a pasta apenas observava, satisfeito pela confusão gerada. Lívia se virou para sua mãe, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, se há algo que você tem que dizer, agora é a hora. Se essa verdade pode explodir tudo, precisamos dela. Elsa hesitou, mas a pressão aumentava. São segredos, segredos que podem ferir todos nós. A vida de Eduardo e a minha, tudo isso. Foi quando um dosso ecoou. Uma voz familiar cortou a cena. Basta, Elsa! É hora de você parar de esconder. Todos viraram-se para a direção do som. Uma mulher avançava pela multidão, com um ar de autoridade que não passava despercebido. Era Clara, a antiga sócia de Eduardo, que havia desaparecido após a morte da esposa dele. Clara? Eduardo sussurrou em choque absoluto. O coração dele bateu acelerado, enquanto os olhos dela encontrou os dele. O que você está fazendo aqui? Por que você precisa da verdade, Eduardo? E eu estou aqui para entregá-la. Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade que fez a multidão silenciar. O que você sabe? Ele perguntou, a adrenalina correndo. O que estava para ser revelado poderia decretar o fim de qualquer chance que ele tivesse com Lívia. Clara se aproximou, a expressão dela revelando um cuidado que Eduardo não via há muito tempo. Você não tem ideia do que realmente aconteceu. Se você quiser, posso fornecer tudo. A tensão cresceu, transformando o ar em algo palpável. Eduardo estava prestes a perguntar o que ela queria dizer com tudo isso. Mas um grito estrondoso cortou a cena novamente. Um grupo de pessoas começou a empurrar, e a multidão se dispersou. O caos se instalou,
E Eduardo, agora cercado de incertezas e segredos emergentes, percebeu que a verdade estava prestes a desmoronar todo o seu mundo. Com um nó na garganta, ele se preparou para descobrir até onde suas ações o levariam. Mas no fundo ele sabia, ao passo que novos segredos se desenrolavam, a única coisa que permaneceu verdadeira era uma dúvida devastadora: quem ele realmente era no centro. Enquanto a multidão observava, Eduardo se sentia cada vez mais isolado naquele turbilhão de raiva e confusão. Clara, com seu olhar aflito, estava prestes a revelar um segredo que poderia arruinar tudo. O clima era tenso. Uma mistura de curiosidade e apreensão pairava no ar. E ele sabia que o que vinha a seguir definiria seu destino e o de Lívia. Eduardo, você precisa saber a verdade sobre sua esposa. Clara hesitou, a voz embargada. Os olhos dela transmitiam um peso, como se o fardo da revelação estivesse prestes a desabar. A multidão se contorcia em expectativa. Os olhares ágeis, como lâminas cortando a atmosfera carregada de segredos. Mas algo mudou. Um estrondo ressoou ao fundo. Uma porta se abriu abruptamente e um alvoroço tomou conta do ambiente. Eduardo virou-se e viu um homem alto e robusto avançando. A expressão determinada. Ele não parecia ser apenas um espectador. Havia um ar de autoridade que chamava a atenção. O homem se aproximou, interrompendo o fluxo de "Basta! Ninguém aqui sabe do que está falando." A voz dele ecoou como um trovão. A tensão se intensificou. Uma nova camada de intriga recobria a cena. "Clara, você não deveria estar aqui. Isso não é da sua conta." Eduardo sentiu o estômago se revirar. "Quem é você?" ele gritou, indignado. O homem piscou os olhos, como se estivesse avaliando as melhores palavras para usar. "Eu sou Marco, e sou o verdadeiro responsável pelos problemas da sua empresa." Falou, o tom cheio de desprezo. A revelação caiu como um meteoro no meio da conversa. Sua esposa fez parte do plano, por dentro e por fora. Não foi um acidente. Foi um movimento calculado. O murmúrio se espalhou pelo público e Eduardo se viu cercado de olhares incrédulos. "Essa é a verdade que você teme, Eduardo. Sua mulher não era a inocente que você pensava que era." Marco continuou, agora com um sorriso provocador. "Foi ela quem ajudou a derrubar tudo." E do engolo em seco, a respiração pesada. Não pode ser, não era assim. Ele mal conseguia pensar. As palavras de Marco se entrelaçando com suas memórias. Clara olhou para Eduardo, seus olhos cheios de compaixão e preocupação. A multidão se agitou. "É verdade, Eduardo!" Clara se adiantou, sua voz sendo interrompida pela cacofonia das reações. "Ela estava desesperada para proteger você. Ela se meteu em algo maior e não sabia como sair disso." As emoções surgiram como um furacão dentro dele. O que isso significava para Lívia? E para sua própria vida? O espaço ao redor parecia desmoronar e o ar ficou pesado. Ele se lembrou do olhar de confiança de Lívia, de como a conexão entre eles parecia genuína. Ele olhou para ela, buscando espiritualidade em seus olhos, mas o choque estava aumentando, e a dúvida agora se instalava nos corações de ambos. Um barulho diferente apareceu por trás. Gritos de horror. Uma mulher estava desmaiando,
e a cena se tornava um caos. Com as pessoas se afastando em pânico, Eduardo viu uma estranha no chão, a pele pálida e o rosto contorcido em dor. "Sei a mãe dela!" alguém gritou. Eduardo piscou, o coração batendo descompassado. Elsa, a mãe de Lívia, estava no chão. A pressão do público aumentava e os olhares curiosos se tornaram apavorados. Edu rapidamente se agachou, buscando entendimento. "Elsa, o que aconteceu?" Ele pegou a mão dela, sentindo a frieza. Era um momento surreal. Marco aproveitou a confusão, observando com um sorriso satisfeito. A mãe de Lívia abriu os olhos, mas não parecia reconhecer Eduardo. "Por favor." "Ah, a verdade! Eu não posso ficar," ela murmurou, antes de cair em um estado de inconsciência novamente. Uma agonia profunda cortou o peito de Eduardo. E enquanto o caos se desenrolava, um pensamento o atingiu rapidamente como um relâmpago. Mais segredos ainda estavam escondidos. O que mais não sabiam? E naquela fração de segundo, Eduardo percebeu que quem ele chamou de vilão poderia estar, na verdade, como uma revolução da verdade. E a maior revelação ainda estava por vir. O desespero tomou conta dele. Seria necessário lutar não apenas pela verdade imposta por Marco, mas por algo mais profundo, algo que pudesse unir os laços quebrados. Olhar para Lívia, para Elsa. Ele precisava descobrir o que estava por trás de tudo. E no fundo, a certeza desesperadora. Uma nova tempestade estava à espreita. Enquanto a multidão fervia ao redor, Eduardo estava em estado de choque. A mente girava. A dor no peito parecia apertar a cada segundo. Ele olhou para Elsa, inconsciente no chão, e depois para Clara. As palavras de Marco ecoavam. Sua esposa fez parte do plano. E a verdade parecia estar ao alcance, mas ao mesmo tempo tão distante. Ele precisava de respostas, mas a confusão era um labirinto. De repente, o ar ficou mais pesado. Eduardo sentiu algo diferente, uma vibração sutil, como se o universo estivesse prestes a revelar algo mais profundo. "Eduardo, espera!" A voz de Lívia cortou o caos e se destacou como um farol. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ela se aproximou, com a mão tremendo, e segurou o braço dele, como se quisesse ancorá-lo em meio ao turbilhão. "Você não pode acreditar em tudo o que estão dizendo. A verdade é muito mais complicada." Ele estava prestes a responder quando, do nada, um grito estrondoso cortou o ar. "Parem! Todos vocês!" Era uma figura familiar. Um homem que Eduardo pensou que nunca mais veria. Era Rômulo, um velho amigo e advogado da família, que havia sumido após a morte de sua esposa. Ele estava pálido e ofegante, mas a determinação no olhar era inconfundível. Rômulo atravessou a multidão, empurrando pessoas, até chegar ao centro da cena. "Eduardo, a verdade não é como você imagina. O que está acontecendo a ti é uma farsa." As vozes na multidão diminuíram e todos esperavam o que ele tinha a dizer. O ambiente se encheu de ansiedade. "Você não tem noção do que está por trás disso tudo. Sua esposa, ela estava sendo chantageada. Isso tudo faz parte de um plano maior." As palavras dele eram como bombas. Eduardo sentiu seu coração parar por um instante. O colapso da sua empresa não foi um acidente. Há pessoas poderosas envolvidas e elas não vão parar por nada para proteger seus segredos.
Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Eduardo olhou para Lívia, a confusão estampada no rosto dela. Necessitava de mais. Precisava entender. Rômulo, quem está por trás disso? O que você sabe sobre minha esposa? O advogado respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Havia um grupo que queria derrubar a Monteiro Imóveis, Eduardo. Sua esposa fez o que pôde para evitar isso. Mas havia pessoas que não estavam dispostas a deixá-la livre. E agora elas estão de olho na sua nova vida. Você está em perigo. Nesse momento, o olhar de Eduardo encontrou o rosto de Marco, que se divertia com a confusão, como se estivesse assistindo a um espetáculo. O peito de Eduardo se encheu de raiva. "O que você tem a ver com isso?" ele gritou. Marco sorriu, desprezo em cada gesto. "Ah, Eduardo, você ainda não entendeu. As coisas que você não sabe podem ser a sua ruína." E sua esposa era uma peça fundamental nesse jogo. Mas agora, a única coisa que você pode fazer é aceitar a verdade. Um rugido de murmúrios começou a se espalhar. As pessoas estavam em choque, desenterrando informações que nunca imaginariam. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Um abismo se abrindo. Havia corrida desenfreada por poder e segredos. E no meio disso tudo estava ele, um homem que só queria paz. Nesse momento, um grito rouco cortou o ar. Elsa, a mãe de Lívia, estava acordando, os olhos aterrados. "Não, não deixem a verdade sair!" Ela sussurrou, como se tivesse vivido os horrores de um segredo há muito guardado. "A vida de vocês, a vida de todos nós." Mas foi então que tudo mudou. O estrondo ecoou. A porta do hotel se abriu com violência e um grupo de homens mascarados entrou, armados. "Ninguém se mexa!" Um deles gritou, o olhar feroz. O caos que se seguiu foi instantâneo. As pessoas começaram a gritar, as cadeiras caíram e o pânico estourou como uma bolha. Eduardo e Lívia se agarraram, o terror transparecendo em seus rostos. A verdade que parecia se aproximar agora estava enterrada sob uma nova ameaça. E enquanto eles se olhavam, a única certeza que restava era que, em meio à escuridão, mais segredos seriam revelados. Mas a pergunta permanecia: quem poderia ser confiável nesse jogo mortal? A reviravolta não era apenas sobre as mentiras passadas. Agora era uma luta pela sobrevivência. E todos estavam em jogo. O que mais estava escondido? Enquanto a confusão se instalava, a única coisa que Eduardo sabia de fato era que a tempestade que se aproximava poderia levar tudo embora. Enquanto a multidão fervia ao redor, Eduardo se sentia cada vez mais isolado naquele turbilho. Clara, com seu olhar aflito, estava prestes a revelar um segredo que poderia arruinar tudo. O clima era tenso. Uma mistura de curiosidade e apreensão pairava no ar. E ele sabia que o que vinha a seguir definiria seu destino e o de Lívia. "Eduardo, a verdade não é como você imagina. O que está acontecendo aqui é uma farsa." As palavras de Rômulo ecoaram, trazendo um grito desesperado da multidão. O momento estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. Eduardo se virou, fixando os olhos em Clara. "O que você sabe?" Sua voz tremia, o medo gripando seu peito. Ele não sabia se estava pronto para mais segredos.
Essas pessoas estão aqui para encobrir uma verdade muito maior. Clara gritou, o fervor nas palavras trazendo um pouco de esperança no meio do caos. Você precisa saber que sua esposa... Um estrondo ensurdecedor cortou o ar e as luzes piscaram. Uma explosão, talvez? Não. Era só o homem mascarado, aquele que havia entrado. Ele disparou para o alto, a arma em punho, a multidão grudada ao chão, paralisada pelo terror. Edu sentiu a adrenalina disparar. O homem olhou ao redor, como se escolhesse suas próximas vítimas. Calem a boca, eu tenho o que vocês querem. Ele gesticulou e Eduardo sentiu uma necessidade primitiva de proteger Lívia. Mas algo mudava no olhar do homem, como se uma máscara tivesse sido retirada. Eu sou seu novo chefe, Eduardo. Ele gritou, e as palavras soaram como uma bomba no espaço tenso. Você e sua esposa se meteram em um jogo que não entendem. O que sua esposa fez não foi apenas trapacear, foi traição. Eduardo congelou. Cada palavra um golpe físico. Traição! O mundo girou em torno de sua mente, desconstruindo tudo o que acreditava saber. Ele olhou para Clara, buscando apoio, mas o choque em seu rosto dizia que a confusão era grande. Eu não sei do que você está falando. Eduardo gritou. A raiva pulsava junto com o pânico. Quem é você para falar assim da minha esposa? O homem mascarado sorriu, um sorriso cruel e triunfante. Pelo que vejo, ninguém aqui conhecia a verdadeira história, mas sei de tudo. Ela estava em contato com pessoas que não estão dispostas a perder o controle. E você será o próximo a arcar com as consequências. Nesse momento, a tensão se dissolve em gritos. Elsa tentava se erguer, confusa e pálida. Não! Não é verdade! Ela nunca... Mas suas palavras eram um sussurro, perdidas no frenesi. A verdade estava exposta, mas de forma distorcida, como um espelho quebrado, refletindo todas as suas inseguranças. Eduardo sentiu o asfalto sob seus pés, instável. E a nação de mentiras que suas relações estavam construindo parecia prestes a desabar. E então, uma revelação chocante trouxe tudo à tona. Você quer saber a verdade, Eduardo? O homem mascarado olhou fixamente nos olhos dele. Você é o filho legítimo de um dos maiores investidores que sua esposa traiu. E agora estou aqui para garantir que você faça o que é certo. Eduardo ficou imóvel. As palavras ecoaram. Filho legítimo? O mundo ao seu redor parecia desintegrar-se em 1000 pedaços. Ele olhou para Lívia, que estava ao seu lado, também chocado. O que isso significa? A voz dela tremia. Os rostos da multidão eram indistintos, todos absorvendo o impacto. As pessoas observavam, algumas com pena, outras com satisfação. Eduardo sentiu um nó na garganta, a respiração pesando. Quem são essas pessoas? O que elas realmente querem de mim? O homem respirou fundo. O seu destino está atrelado a eles. Aceite isso, ou a tua vida será um pesadelo sem fim. E antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um novo grito cortou a cena. Uma entrada lateral do hotel foi arrombada e homens e mulheres de terno começaram a avançar, alertando a todos com vozes firmes, gritando ordens, como se estivessem prontos para uma batalha. Eduardo olhou para todos. E um misto de desespero e confusão preenchia aquele espaço. Havia mais segredos ausentes, mais verdades por trás do que pensava ser real. Ele precisava agir. Mas como? Sua cabeça girava e o medo o abraçava. O que mais estava por vir?
Lívia segurou sua mão, a conexão fervendo entre eles, e ele se deu conta. O verdadeiro jogo ainda estava apenas começando, e a única certeza que tinha era que todos estavam em perigo. A tempestade que se aproximava poderia conquistar vidas além das suas. Mas ainda havia uma única pergunta ressoando em sua mente: quem era ele realmente no centro desse turbilhão? Enquanto a multidão fervia ao redor, Eduardo sentia seu coração disparar. A tensão estava no ar, cada olhar fixo nele. A ameaça do homem mascarado pesava como uma lâmina afiada. Ele olhou para Lívia, tentando encontrar um pouco de conforto nos olhos dela. Mas em vez disso, encontrou medo e confusão. Eduardo, escuta! A voz de Lívia quase não passava acima do burburinho. Precisamos sair daqui. Mas antes que ele pudesse responder, o homem mascarado avançou, apontando a arma para Eduardo, com um sorriso perverso. Apenas a verdade salvará você agora. O advogado Rômulo se colocou à frente, tentando criar uma barreira. Isso não é necessário. Podemos resolver isso de forma civilizada. Gritou, mas sua voz mal quebrava a tensão crescente. O homem mascarado deu um passo à frente, mantendo os olhos em Eduardo. Você não entende, não é? Seu passado está prestes a voltar para te assombrar. Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse orquestrando uma cena. Sua esposa? O que ela escondeu é mais do que você imagina. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ser? A tristeza no olhar de Lívia o fez hesitar. Se tudo que ele acreditava fosse uma farsa, o que sobraria entre eles? Um murmurinho acelerado correu pela multidão, e as expressões de choque e desconfiança se espalharam. Foi quando, um estalo, a porta foi aberta novamente, e outra figura se destacou. Uma mulher de cabelos escuros e rosto sério. Era Manuela, a ex-sócia de Eduardo que havia sumido anos atrás. Estou aqui para colocar um fim nesta farsa! Gritou, queimando a cena com sua presença autoritária. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Manuela, o que você está fazendo aqui? A incredulidade o dominou, e ela caminhou com certeza até o centro. Eduardo, você precisa saber a verdade. Este homem, ela indicou o mascarado, está manipulando tudo. Ele não é quem diz que é. O que aconteceu com sua empresa? Com sua esposa? Tudo está interligado de uma maneira que você nunca imaginou. O homem mascarado ficou visivelmente irritado. Você deve ficar em silêncio, Manuela. Não tem ideia do que está dizendo. E você não sabe o que me trouxeram até aqui. A tensão saltou e a multidão estava em um silêncio aterrorizado, esperando a próxima bomba. Rômulo, conte a ele! Manuela começou, sua voz subindo em intensidade. Você sabe que a verdade sobre a esposa dele é muito mais complicada. Eduardo, sua mãe, na verdade ela não era quem você pensava que era. Eduardo congelou. O que você quer dizer com isso? A ideia de que sua mãe pudesse estar escondendo algo o deixou hipnotizado. Imediatamente, o mundo pareceu girar novamente. Manuela respirou fundo, sua determinação brilhando. Ela estava envolvida em algo maior. A empresa da sua família e a sua esposa, tudo fazia parte de um plano que se estendia por décadas. Um grito esganiçado ecoou da multidão. Isso não pode ser verdade. Era Elsa, tentando se levantar, mas um dos homens de terno a segurou
imobilizando-a. Você está mentindo. Você está tentando incriminar aquela que já sofreu o suficiente. O homem mascarado riu de forma sardônica. Desculpe, mas a verdade, querida, é que não importa o quanto você tente, algumas coisas nunca mudam. A família dele, o dinheiro e a traição. Tudo se entrelaça. Eduardo se virou rapidamente para o homem, sentindo o peso de suas palavras. Você vai ter que me explicar. O desespero misturou-se à raiva. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma luz estrondosa iluminou a sala. Um carro da polícia surgiu em alta velocidade na entrada do hotel. Sirenes gritando. A polícia está aqui! Todos saiam do caminho! Uma voz alta ecoou e os homens de terno se dispersaram instantaneamente. Eduardo sentiu um relâmpago de esperança, mas imediatamente foi consumido pela confusão. O que estava se desenrolando? Ele apenas queria entender quem ele realmente era em meio a todas essas revelações. Enquanto a multidão se agitou, um grito incontrolável cortou o ar. Eduardo, cuida de mim! Lívia estava ali, caindo ao chão, o olhar cheio de dor. Ele correu até ela e, quando a segurou, a conexão que tinham parecia mais intensa do que nunca. Mas a incerteza pulsava entre eles. O que mais estava por vir? Ele sabia que aquela noite estava longe de acabar e a verdade que começava a emergir poderia mudar tudo, para sempre. Enquanto a multidão fervia ao redor, Eduardo sentia seu coração disparar. A tensão estava no ar, cada olhar fixo nele. A ameaça do homem mascarado pesava como uma lâmina afiada. Ele olhou para Lívia, tentando encontrar um pouco de conforto nos olhos dela, mas em vez disso, encontrou medo e confusão. Eduardo, escuta! A voz de Lívia quase não passava acima do burburinho. Precisamos sair daqui! Mas antes que ele pudesse responder, o homem mascarado avançou, apontando a arma para Eduardo, com um sorriso perverso. Apenas a verdade salvará você agora! O advogado Rômulo se colocou à frente, tentando criar uma barreira. Isso não é necessário! Podemos resolver isso de forma civilizada! Gritou, mas sua voz mal quebrava a tensão crescente. O homem mascarado deu um passo à frente, mantendo os olhos em Eduardo. Você não entende, não é? Seu passado está prestes a voltar para te assombrar. Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse orquestrando uma cena. Sua esposa. O que ela escondeu é mais do que você imagina. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ser? A tristeza no olhar de Lívia o fez hesitar. Se tudo o que ele acreditava fosse uma farsa, o que sobraria entre eles? Um murmurinho acelerado correu pela multidão, e as expressões de choque e desconfiança se espalharam. Foi então que, com um estalo, a porta foi aberta novamente, e outra figura se destacou. Uma mulher de cabelos escuros e rosto sério. Era Manuela, a ex-sócia de Eduardo, que havia sumido anos atrás. Eu estou aqui para colocar um fim nesta farsa! Gritou, queimando a cena com sua presença autoritária. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Manuela, o que você está fazendo aqui? A incredulidade o dominou, e ela caminhou com certeza até o centro. Eduardo, você precisa saber a verdade. Este homem, ela indicou o mascarado, está manipulando tudo. Ele não é quem diz que é. O que aconteceu com sua empresa, com sua esposa, tudo está interligado de uma maneira que você nunca imaginou. O homem mascarado ficou visivelmente irritado. Você deve ficar em silêncio, Manuela. Não tem ideia do que está dizendo.
E você não sabe o que me trouxeram até aqui. A tensão saltou, e a multidão estava em um silêncio aterrorizado, esperando a próxima bomba. Rômulo, conte a ele! Manuela começou, sua voz subindo em intensidade. Você sabe que a verdade sobre a esposa dele é muito mais complicada. Eduardo, sua mãe, na verdade, ela não era quem você pensava que era. Eduardo congelou. O que você quer dizer com isso? A ideia de que sua mãe pudesse estar escondendo algo o deixou hipnotizado. Imediatamente, o mundo pareceu girar novamente. Respirou fundo, sua determinação brilhando. Ela estava envolvida em algo maior. A empresa da sua família e a sua esposa. Tudo fazia parte de um plano que se estendia por décadas. Um grito esganiçado ecoou da multidão. Isso não pode ser verdade! Era Elsa, tentando se levantar, mas um dos homens de terno a segurou, imobilizando-a. Você está mentindo. Está tentando incriminar aquela que já sofreu o suficiente. O homem mascarado riu, de forma sardônica. Desculpe, mas a verdade, querida, é que não importa o quanto você tente, algumas coisas nunca mudam. A família dele, o dinheiro e a traição, tudo se entrelaça. Eduardo se virou rapidamente para o homem, sentindo o peso de suas palavras. Você vai ter que me explicar. O desespero misturou-se à raiva, mas antes que qualquer um pudesse responder, uma luz estrondosa iluminou a sala. Um carro da polícia surgiu em alta velocidade na entrada do hotel. Sirenes gritando. A polícia está aqui! Todos, saiam do caminho! Uma voz alta ecoou, e os homens de terno se dispersaram instantaneamente. Eduardo sentiu um relâmpago de esperança, mas imediatamente foi consumido pela confusão. O que estava se desenrolando? Ele apenas queria entender quem ele realmente era em meio a todas essas revelações. Enquanto a multidão se agitou, um grito incontrolável cortou o ar. Eduardo, cuida de mim! Lívia estava ali, caindo ao chão, o olhar cheio de dor. Ele correu até ela, e quando a segurou, a conexão que tinham parecia mais intensa do que nunca. Mas a incerteza pulsava entre eles. Neste momento de pânico, enquanto os policiais tentavam amedrontar a multidão, uma figura enigmática surgiu na entrada. Uma mulher, linda, mas suas intenções pareciam obscuras. O rosto dela era fértil em emoções que Eduardo não conseguia decifrar. Espere, não me toque. Estou aqui para avisar. A voz dela cortou o ar e o tumulto se calou por um segundo. Quem é você? Eduardo perguntou, confuso. Sou Sofia. E sua esposa não morreu acidentalmente, Eduardo. Ela foi assassinada. E agora, você está em perigo. As palavras foram como um tiro que ecoou sob as paredes do hotel. O choque se espalhou como um incêndio. Todos pararam para olhar. A verdade que Eduardo buscava parecia ter se transformado em uma sombra mortal. Não! Gritou Rômulo, mas a atmosfera estava pesada demais para qualquer contestação. O olhar de Eduardo buscava Lívia, mas agora tudo ficava nebuloso. Eu só queria te proteger. A voz de Lívia veio falhando. O desespero enchia o rosto dela. Mas e agora? Quem poderia confiar? Ele olhou para o policial que se aproximava. Mas o que ele viu foi um tremor em seus olhos. Uma conexão estranha. Uma lembrança de um amigo perdido. Mas o que era mesmo isso? Ele estava ficando louco. A multidão ficou em silêncio. O que mais poderia ser verdade? E ali, entre o pesadelo e a realidade, Eduardo percebeu. Ele estava diante de um abismo que poderia arrastá-lo para a escuridão. E mais uma vez, a pergunta assombrava sua mente. Quem era ele realmente no centro desse turbilhão?
Enquanto a multidão fervia ao redor, Eduardo sentiu seu coração disparar. A tensão estava no ar, cada olhar fixo nele. A ameaça do homem mascarado pesava como uma lâmina afiada. Ele olhou para Lívia, tentando encontrar um pouco de conforto nos olhos dela, mas, em vez disso, encontrou medo e confusão. Eduardo, escuta! A voz de Lívia quase não passava acima do burburinho. Precisamos sair daqui! Mas antes que ele pudesse responder, o homem mascarado avançou, apontando a arma para Eduardo, com um sorriso perverso. Apenas a verdade salvará você agora. O advogado Rômulo se colocou à frente, tentando criar uma barreira. Isso não é necessário. Podemos resolver isso de forma civilizada, gritou, mas sua voz mal quebrava a tensão crescente. O homem mascarado deu um passo à frente, mantendo os olhos em Eduardo. Você não entende, não é? Seu passado está prestes a voltar para te assombrar. Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse orquestrando uma cena. Sua esposa, o que ela escondeu é mais do que você imagina. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ser? A tristeza no olhar de Lívia o fez hesitar. Se tudo o que ele acreditava fosse uma farsa, o que sobraria entre eles? Um murmurinho acelerado correu pela multidão, e as expressões de choque e desconfiança se espalharam. Foi então que, com um estalo, a porta foi aberta novamente. E outra figura se destacou. Uma mulher de cabelos escuros e rosto sério. Era Manuela, a ex-sócia de Eduardo, que havia sumido anos atrás. Estou aqui para colocar um fim nesta farsa, gritou, queimando a cena com sua presença autoritária. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Manuela? O que você está fazendo aqui? A incredulidade o dominou, e ela caminhou com certeza até o centro. Eduardo, você precisa saber a verdade. Este homem, ela indicou o mascarado, está manipulando tudo. Ele não é quem diz que é. O que aconteceu com sua empresa, com sua esposa, tudo está interligado de uma maneira que você nunca imaginou. O homem mascarado ficou visivelmente irritado. Você deve ficar em silêncio, Manuela. Não tem ideia do que está dizendo. E você não sabe o que me trouxeram até aqui. A tensão saltou e a multidão estava em um silêncio aterrorizado, esperando a próxima bomba. Rômulo, conte a ele. Manuela começou, sua voz subindo em intensidade. Você sabe que a verdade sobre a esposa dele é muito mais complicada. Eduardo, sua mãe, na verdade, ela não era quem você pensava que era. Eduardo congelou. O que você quer dizer com isso? A ideia de que sua mãe pudesse estar escondendo algo o deixou hipnotizado. Imediatamente, o mundo parecia girar novamente. Manuela respirou fundo, sua determinação brilhando. Ela estava envolvida em algo maior. A empresa da sua família e a sua esposa. Tudo fazia parte de um plano que se estendia por décadas. Um grito esganiçado ecoou da multidão. Isso não pode ser verdade. Era Elsa tentando se levantar, mas um dos homens de terno a segurou, imobilizando-a. Você está mentindo. Está tentando incriminar aquela que já sofreu o suficiente. O homem mascarado riu de forma sardônica. Desculpe, mas a verdade, querida, é que não importa o quanto você tente. Algumas coisas nunca mudam. A família dele, o dinheiro e a traição, tudo se entrelaça. Naquela hora intensa, algo mudou no ar. Um estrondo agudo e ensurdecedor ecoou pelo hall. As paredes pareciam vibrar. Todos se viraram.
e a imagem de um carro da polícia invadindo o espaço se impôs. O som das sirenes reverberou, roubando a atenção de todos. Eduardo olhou, a respiração presa. Ele queria que a polícia arrumasse tudo, mas, ao invés disso, um sentimento de desconfiança se espalhou pela sala. As figuras da lei não eram exatamente heróis em um ambiente como aquele. Era tudo surreal agora, e Eduardo percebeu que a revelação do mistério não se tratava mais apenas de seu casamento ou da verdade sobre sua mãe. Era uma armadilha. Enquanto a confusão se instalava, uma sombra se adiantou. Era Sofia, a mulher enigmática. Algo no seu olhar agora irradiava pavor. Eduardo, ouça! Não confie na polícia. Eles estão aqui para encobrir a verdade, e a verdade é... Antes que ela pudesse terminar, uma explosão surda acabou por cortar suas palavras. A porta principal foi arrombada e outro grupo de homens apareceu, armados e aparentemente focados em Sofia. O pânico tomou conta da sala. Rômulo e Manuela tentaram manter a ordem, mas a situação era caótica. O barulho das armas sendo empunhadas e os gritos da multidão se misturavam em uma sinfonia de desespero. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. Ele olhou para Lívia e pela primeira vez viu o terror nos olhos dela. "Eduardo!" ela gritou, fazendo com que sua mente clareasse. "Estamos em um jogo que não entendemos. Não podemos sair. Precisamos proteger a verdade", gritou Rômulo. Mas enquanto Eduardo tentava fechar os olhos e pensar em uma saída, algo além do que poderia imaginar aconteceu. O homem mascarado teve um riso sardônico enquanto retirou um objeto do bolso. Um dispositivo. Um detonador. Se a verdade não sair pela porta, ela sai pela janela. O tempo parou. E tudo o que Eduardo conhecia girou em um mar de incerteza. Ele olhou para todos os rostos ao seu redor, percebendo que as vidas deles estavam para mudar de forma indefinida. Um verdadeiro abismo de horror se abria diante dele. Cada pessoa naquela sala estava em perigo. O que realmente estava acontecendo? A única certeza que tinha era que nada seria como antes. Uma nova era do caos tinha iniciado. E ele estava no meio. A tensão era palpável. O homem mascarado erguia o detonador. Sua expressão um misto de diversão e desdém. Os olhos de Eduardo ardiam, primeiro com furor, depois com a sensação de que o chão sob seus pés estava se desfazendo. "Não faça isso!" ele gritou, a voz quase se perdendo no clamor do hotel. Lívia estava ao seu lado, o rosto pálido, os lábios tremendo. "Eduardo, não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos de um plano." Mas nada parecia claro. As pessoas ao redor se espalhavam em desespero. A cena se transformou em um caos vibrante, enquanto os gritos e as sirenes da polícia se misturavam, criando uma sinfonia de pânico. Eduardo podia sentir o calor do medo queimando dentro de si. "Basta de palavras! A verdade é que a sua vida será destruída se você não se alinhar a mim." O homem mascarado riu, mas seu sorriso era gelado. No fundo, Eduardo sentia uma determinação surgir. Ele não podia permitir que o passado o consumisse e levasse aqueles que amava junto. Então, uma ideia. Ele se lembrou de Rômulo. "Rômulo, você tem algo que possa provar que estou certo? Alguma evidência contra esse homem?" "Sim!" O advogado estava pálido, mas os olhos brilhavam. "Se conseguirmos conectar os pontos, podemos expor essa farsa." A multidão, antes dispersa em pânico, agora começou a se concentrar nas palavras. Uma onda de esperança cruzou a sala. Eduardo sentiu. "Precisamos alcançar a verdade.
E essa verdade começa agora. Com um gesto rápido, Eduardo fez uma movimentação decisiva. Ele avançou em direção ao homem mascarado. Você quer a verdade? A verdade é que sua chantagem não funcionará mais. O eco da voz ressoou, carregando um peso de determinação. O homem intencionou apertar o botão, mas Rômulo gritou: Não! Isso vai destruir a todos nós! A tensão atingiu o auge. Um grito de desespero irrompeu. Eduardo, cuidado! O aviso de Lívia foi rápido, como um raio. A mão do homem hesitou, e no instante seguinte, Eduardo se atirou para a frente, derrubando-o no chão. O detonador voou pelas mãos do homem e aterrissou em uma mesa. O tempo parecia parar enquanto os rostos ao redor se viravam para o objeto. Era agora ou nunca. Eduardo agarrou o detonador, os olhos cheios de todas as esperanças e medos. Você não pode simplesmente... O homem começou a protestar, mas Eduardo interrompeu. A verdade é que sua manipulação acaba aqui. Com um movimento rápido, Eduardo desapertou o botão, jogando o detonador para longe. A multidão respirou com alívio, mas nem tudo estava resolvido. Sofrendo, o homem se ergueu. Você pagará por isso, Eduardo. Sua voz era uma ameaça e um aviso. Nesse momento, as portas do hotel se abriram novamente e policiais armados entraram, trazendo uma onda de segurança. Todos para fora! O que acontece aqui é uma questão de investigação! Eduardo olhou para Lívia, que estava a poucos passos. Estamos juntos nisso, não estamos? O olhar dela encontrou o dele. Ela assentiu, e no calor da conexão, ele sentiu uma faísca de esperança. Um futuro se abria. Enquanto as coisas se acalmavam, Eduardo e Lívia foram levados para fora, cercados de repórteres e pessoas que presenciaram o momento. O cheiro do medo ainda pairava no ar, mas havia uma nova determinação em Eduardo. Ele se virou e viu Marcos sendo levado, um brilho de raiva em seus olhos. A luta estava longe de acabar, mas eles tinham dado um passo e juntos, Eduardo e Lívia estavam prontos para enfrentar qualquer verdade que viesse a seguir. E enquanto se afastavam do tumulto, a única certeza era que as mentiras do passado agora pairavam sobre eles, como sombras do que poderiam se tornar. O futuro ainda era uma página em branco, e cada abraço era um lembrete de que o amor seria a chave para desvendar todo o mistério. Obrigado por acompanhar essa história intensa. E se você quer saber mais dessas reviravoltas, este é o momento para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo exclusivo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajuda.